bem? Olha só quem tá de volta, o primeiro videocast Diálogos de 2024. Essa que é uma produção da Trama Reputale, que é uma organização que pensa e divulga a comunicação organizacional 360. Eu tô aqui para estar de novo, te dar as boas-vindas para esse episódio de 2024. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece ainda, eu sou Elaine Cortez, eu sou gerente de CI, de comunicação interna na Trama Reputale. E eu tô aqui com umas convidadas especiais hoje para o nosso primeiro episódio, mas antes eu vou me descrever, vou mostrar para quem tá aí tá só nos escutando. Eu vou me descrever, eu sou uma mulher de cabelos castanhos, de olhos castanhos. Estou vestindo hoje uma blusa babado de lilás. E estou aqui com as minhas convidadas, porque hoje a gente tem um tema muito especial. A gente vai falar de várias relações de trabalho, dessas mudanças que estão acontecendo no ponto de vista aí dos formatos de trabalho e o que isso impacta para as organizações e para a marca empregadora. Porque o nosso tema de hoje gira em torno de Employer Branding, mais conhecida como marca empregadora para os maias, né? Os desafios da construção da marca empregadora. Então eu tô aqui com as minhas convidadas, eu quero dar muito boas-vindas, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Eu vou começar com Lília Doriguelo, que é a gerente sênior de comunicação corporativa na Unilever. Lília, seja muito bem-vinda, eu vou pedir para que você se descreva e dê um oi pro pessoal. Com certeza, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a você. Amigas que estão aqui com a gente. Eu sou uma mulher alta, eu sou uma mulher de cabelos ruivos, hoje eles estão ruivos. Eu visto um vestido azul marinho e um colar colorido. Muito Perfeito. Obrigada por estar aqui hoje, mais uma vez. Obrigada a você, vai ser um papo muito bacana, com certeza. Eu tô também com a Mara Pinheiro, que é diretora de comunicação, relações institucionais e ISD da BP Bung. Mara, seja muito bem-vinda, BP Bung, que é a nossa cliente na Trama Reputale. Te agradeço muito por você estar aqui. O agradecimento é meu pelo convite, estar entre amigas para falar de temas que a gente gosta tanto. Vai ser um dia, vai ser pouco, né? Uma hora vai ser pouco pra gente falar. Muito Mas pouco. vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, olhos azuis, cabelos grisalhos. Tô com o cabelo preso, os óculos. Tô vestindo camiseta e calça preta e um blazer xadrez. Bacana, Mara. Obrigada, seja muito bem-vinda. E eu tô com a minha coleguinha de trama, que bom, Denise Fragana, gerente de atendimento à Trama Reputale. E vou começar a falar o currículo, hein? Doutora em comunicação pela USP, especialista em cultura organizacional e marca empregadora, e a nossa mão de obra mais requisitada na Trama Reputale, que é o que a gente faz de pesquisa, diagnóstico, tudo envolve a Denise. Seja muito bem-vinda, Denise. Depois dessa apresentação, vou falar o quê, né, gente? Então, hoje eu tô, acho que num duplo papel, né? Tô também como hostess, né? Pela Trama e como convidada para debater aqui esse tema com vocês. Bom, eu sou uma mulher de estatura média, tenho cabelo castanho com alguns raios dourados, olhos castanhos também, estou com uma roupa preta e laranja. E de vez em quando vocês vão me ver de óculos, mas estou sem óculos no momento. Bacana, muito obrigada. Então, para a gente começar esse papo, muita gente acaba indo. Eu estava falando outro dia com os meus colegas que a gente cai no mundo da comunicação corporativa, especialmente na área de CI, né? E aí, muita gente acaba caindo de paraquedas nessa área. E talvez esse termo Employer Branding ou marca empregadora não seja tão comum para todo mundo. Então, eu vou começar a aproveitar que eu tenho uma professora também aqui, várias, né, inclusive. E vamos dar um pouquinho de definição, vamos começar quebrando esse gelo, falando um pouquinho o que é marca empregadora, como é que ela impacta as organizações e como é que esse termo surgiu. Ótimo. Então, o termo Employer Branding, ele já traz aí a sua origem, né? Vem dos fundamentos do marketing, né? É a forma como você trabalha a sua marca, porém para um público que o marketing que atua nessa área, né, de Employer Branding considera como o primeiro mercado que uma empresa pode ter. Eles não dizem que é o mais importante, eles dizem que é o primeiro, né? E, ao mesmo tempo, o emprego é trabalhado como um produto. Então, como fazer com que este produto seja atrativo para o público-alvo, né? Nesse caso, que é o público
interno, ou o empregado, ou o colaborador, ou o funcionário, enfim, como você quiser chamar, né? Cada seu prezado colaborador. Claro. Usa de uma forma. Fazendo uma analogia, assim, para a gente tentar explicar bem. Quando a gente vai comprar um carro, por exemplo, o carro vai nos trazer alguns benefícios, né? Então, primeiro tem aquele benefício que é o benefício psicológico, que você vai olhar a beleza do carro, a cor, né? Se ele tem um cheirinho gostoso, se ele é confortável, isso aí é um benefício psicológico, né? O que você vai fazer com esse carro, se você vai viajar. Depois tem o benefício funcional, né? Se o carro ele é rápido, se é fácil manobrar, se a direção hidráulica é gostosa, são os benefícios funcionais. E, por último, o benefício econômico. Aí a gente vai olhar se o valor é compatível, se ele é um carro econômico. E a mesma coisa a gente vai trazer para o empregado, né? Ele vai também olhar esses 3 benefícios da sua marca quando ele pensar se vale a pena trabalhar numa empresa e ficar nessa permanecer empresa. Nela, né? Com certeza. O valor está agregado também quando você entra. Não é só de atração, mas é de manutenção total, né? Total. E retenção de talento, se a gente for falar, né? Fazendo essa analogia, são os benefícios que normalmente as pessoas olham, né, analisam quando elas vão fazer uma aquisição. Um emprego é uma aquisição, né? Maravilha. Estou fazendo essa analogia, acho que a gente consegue com certeza. Eu vou pegar o gancho da Denise, porque assim, se for o carro, a analogia é ótima, tem que ir de etanol, porque tem a menor pegada de carbono, inclusive. Vamos e se esse carro é sustentável, se esse carro deixa tem uma pegada reduzida de carbono, não causa, né, poluição. É mais um a benefício. empresa é a mesma coisa, mais um benefício. Mária, como é que isso se aplica, um conceito como esse, como é que na prática isso se aplica na BP Bung, por exemplo? Olha, aliás, a Trama tem ajudado bastante a gente nesse sentido, mas a Denise definiu super bem. É super importante, não basta você trazer as pessoas para dentro da empresa, tem que ter uma trilha, obviamente, de carreira, de desenvolvimento, mas quando você olha os atributos que vão manter aquele colaborador, aquela pessoa engajada no teu projeto, na tua empresa, a BP Bung, ela preza muito pela questão do negócio. Que negócio que a gente está deixando para o mundo? Que tipo de negócio que a gente vai deixar? Que é um negócio que ele constrói valor ou é um negócio que destrói valor, né? Então, nesse sentido, a BP Bung, ela produz bioenergia a partir da cana-de-açúcar. Então, na prática, o que a gente gosta de fazer, o que a gente tem buscado fazer é explicar o nosso negócio também para o colaborador, não importa a função que ele exerça, né? Então, tem as escolas de liderança, as escolas de negócios e dentro da própria campanha, das campanhas que a gente tem, eu vou dizer, não são campanhas, acho que assim, de forma permanente, a gente busca comunicar qual que é o valor desse negócio para ele, para a família dele. Enfim, cada dia que ele está ali dentro, o que ele está construindo, né? Com certeza. E as empresas são exigidas e exigem por meio de uma cadeia, por uma consequência esse processo, né? Existe um ciclo aí. Para eu falar um pouquinho com a Lilian. Lilian, o que você enxerga com tanto tempo aí de mercado e as experiências pelas quais você passou? Que desafios que as marcas, as empresas vêm passando para conseguir esse engajamento que a Mara falou? Porque, assim, é óbvio, cada colaborador e dentro de cada hierarquia a gente tem funções diferenciadas e tem graus de exigência diferenciados. Só que isso acontece também num viés reverso. Os próprios empregados ou colaboradores acabam fazendo níveis de exigência e perfis diferenciados, né? Como é que é essa relação? Primeiro, essa inter-relação entre níveis de exigências cruzados, né? E quais são os desafios disso? Olha, se eu puder colocar em um tweet, como eu brinco, eu acho que a gente vive não precisa, viu? Você ser tão resumido, não. Mas eu vou chegar lá. Treinar. É que tem muitas questões, muitas camadas para a gente olhar a nossa pergunta. Mas se a gente puder começar, então, por um tweet, eu diria que a gente vive um grande Big Brother organizacional, né? Para brincar um pouco com esse conceito. A gente vive uma era de total transparência. Então, um candidato, um profissional, quando ele vai olhar uma proposta de trabalho, um lugar para se trabalhar, ele não vai olhar só o site de posições abertas. Ele não vai olhar só
o Glassdoor da vida, ou essas plataformas que classificam a experiência do colaborador, ele vai olhar a pegada de carbono daquela empresa. Ele vai olhar o que aquela empresa está fazendo pelo mundo, como é que ele trata as pessoas dentro e fora da organização. Então, o jogo está mais complexo para os empregadores. Então, essa transparência coloca o nível de exigência num outro lugar. As pessoas colaboradoras e as pessoas candidatas também têm um outro olhar sobre o que a empresa está construindo e deixou a vida do marketing também mais difícil, sim ou não? A vida de nós, comunicadores, mais difícil e a vida dos marqueteiros também mais difícil. Justamente por isso, porque qualquer peça de comunicação, qualquer asset, como a gente chama, pode ser para um negócio num agronegócio, pode ser para uma empresa de bens de consumo, como a Unilever, pode ser por uma agência de comunicação. Todas as peças que são produzidas por nós são olhadas por diversas dimensões, inclusive como lugar para se trabalhar. Então, acho que o jogo é outro, a complexidade é outra e essa transparência exige que as empresas sempre vão para frente, para adiante. Não tem mais volta. A internet não vai deixar de existir, as redes sociais não vão deixar de existir e as pessoas não estão aqui para brincadeira mais. Então, ou as empresas tomam o ESG como algo certo, como algo que precisa ser feito, ponto e acabou, não tem espaço mais para modismo, sabe? Não tem espaço mais para discurso descolado da prática, justamente por esse Big Brother organizacional. Respondi? Respondeu, mas assim, já puxando um pouquinho mais essa questão, o chamado walking the talk é exatamente ponto-chave aí. Já não dá mais para as pessoas só falarem sobre si mesmas, né? Já não basta mais. A questão é o quanto que a prática no dia a dia, ela precisa de fato criar uma materialidade para que as pessoas consigam entender, inclusive, os discursos estratégicos, a função dela dentro da organização, independentemente do nível hierárquico onde ela está dentro dessa cadeia, né, Mara? Perfeito, porque acho que a conexão que está feita aqui, que está colocada, é justamente não basta mais falar, quer dizer, ESG ou qualquer boa prática, ela tem que ser o negócio, tem que estar dentro do negócio. Eu acho que teve um momento de se falar e, né, sonhar com isso, é muito bacana, só que, na verdade, todo mundo, colaborador, quando ele vai olhar onde ele vai trabalhar, ele quer para um lugar que ele entrega a solução, não que cria problema, né? Então, acho que faz todo sentido, assim, empresas que, de fato, elas fazem, elas entregam, e qualquer lugar que houver uma consulta sobre essa empresa, considerando a era da transparência que você super bem colocou, você está ali, mesmo nas suas ambições, nos seus dilemas, nos seus erros, no que você buscou arrumar, organizar, ou mesmo assim, consertar, né, de certo modo, porque ninguém é perfeito, mas está posto, está transparente e a pessoa consegue fazer esse acompanhamento. Ninguém quer trabalhar num lugar que ela tem vergonha. Exato. Que ela tem que esconder o crachá, ou que ela tem que falar na família, lá no almoço, eu trabalho num lugar que não é muito bom. No fundo, as pessoas querem ter orgulho. Bem, né? É bom, não é muito bom, mas paga bem, né? Quer dizer, dilemas morais, assim, não precisa, né? Com o lugar com que você trabalha, não precisa. E eu acho que tem muito essa questão de você... E você trouxe o walk in the talk, né? Quer dizer, a prática. Não adianta mais a empresa falar que faz e não faz. Ou só falar, né? Ou só falar e não fazer. Porque a ação, ela é exigida. Exato. Ela é exigida pelos próprios colaboradores. Sim, né? Com certeza. A posição da empresa, como ela se coloca, como ela vai resolver, trazer alguma solução. Então... Acho que a gente está, assim, é uma era da transparência, um Big Brother. Tem que conviver com esse Big Brother. E alavancou muita coisa, né? No fim, fez as empresas pensarem bem diferente, né? É isso. E eu acho que muito dessa coisa do Big Brother vem da ascensão e, obviamente, do fato das empresas estarem nas redes, nas mídias sociais, dos próprios colaboradores que têm vida própria, que conseguem também transparecer e levar algumas coisas também para sua vida e colocar isso nas redes, né? Como é que vocês enxergam, e aí as três, esse impacto das mídias sociais sobre a marca empregadora, né? Como é que ao longo do tempo isso foi se transformando e dependendo disso, né? Porque ela também utiliza de forma positiva também para colocar lá o seu viés de discurso, né? Acho que tudo tem seu lado positivo e o lado negativo, né? O lado positivo é que a empresa consegue
também construir a sua marca empregadora, né? A sua reputação por meio das pessoas que trabalham lá, né? Como eu comecei falando, né? O empregado, ele é o primeiro mercado de uma empresa, né? Então, se o empregado fala sobre aquela empresa e ele fala bem, isso é um ponto a favor, né? Por outro lado, existe a preocupação de que ele possa falar alguma coisa fora do contexto, né? Então, aí é o nosso trabalho aí, como comunicadores, de educar também as pessoas para elas saberem se colocar dentro dessa era da transparência, mas elas saberem também que elas fazem parte de um todo, né? Elas não estão falando apenas como a Denise, ou a Lilian, ou a Mara, ou a Elane. Elas estão, naquele momento, falando também como componente daquela empresa. Então, esse é o lado positivo. O lado negativo é que as redes acabam trazendo também aquela preocupação das fake news, né? Porque as fake news é aquilo que normalmente vai ao encontro de alguma coisa emocional, né? Que a pessoa recebe e aí o emocional é mais rápido do que o outro pensamento, né? Do que o racional, e vai indo. Então, e escala muito rápido. Escala muito rápido, sem a profundidade. Esse é o ponto. Né? Que normalmente as mídias tradicionais vão trazer, vão olhar, vão pesquisar, né? Então, essa é os dois lados que eu vejo. Equilibrando os pratinhos. Lilian. Vejo de uma forma muito parecida com a Denise. Acho que a gente tem um papel como área de comunicação, né? De educar, sensibilizar as pessoas, prepará-las para estarem, porque não existe mais essa divisão nem de comunicação interna e externa, nem de pessoa física e jurídica quando você está nas redes, né? E essas impressões sobre a marca empregadora, a depender do que é colocado ali, elas são impressões feitas muito rapidamente, né? Formadas muito rapidamente. Nesse sentido, o que eu vejo na Unilever, por exemplo, uma grande parte do meu trabalho hoje é gestão de issues e crises. E passa por aí também, por monitorar as redes, para ver o que está sendo dito ou não. E acho que a pessoa colaboradora, a pessoa candidata, ela não espera a perfeição, como você estava falando, Mar. Não espera a perfeição. Acho que erros acontecem. Empresas sem pessoas são prédios vazios. Eu sempre falo isso. O que é uma empresa? É um prédio cheio de um recorte da sociedade. Ponto. Então, as pessoas vão errar. As pessoas vão pisar na bola. Não só errar e nem só acertar. Acho que é uma mistura de muitas coisas. A gente está numa jornada. É isso. Então, quando acontece uma situação, a empresa não pode ter medo de pedir desculpa. Erramos, pedimos desculpas. A situação é essa, vamos conversar mais sobre? É isso, eu acho que as pessoas esperam nessa onda de transparência, nessa era de transparência, as pessoas esperam verdade. Perfeito. Esse bom humor, essa boa relação, talvez, que as empresas acabam utilizando da rede para ter uma boa imagem de si mesmas, inclusive dizendo assim, gente, tá tudo bem, a gente tá aqui, a gente tá assim, fazendo esse diálogo, inclusive, mais próximo com as pessoas, né? Também cria essa simpatia, né? Cria essa simpatia, cria essa conexão e desconstrói um pouco essa coisa que a sociedade está hoje, do sim, do não, do certo e do errado, sabe? Polarização, essa polarização desnecessária. E das torres de marfins inalcançáveis, né? Isso. De novo, empresas são prédios cheios de nozes aqui, ó. Brincando. Somos nós que estamos lá, não são outras, né? Não é outro ser. Deixa eu pegar somos seres humanos. Um gancho no que você está falando. Empresas são prédios. Eu acho que a pandemia trouxe isso muito claro para a gente, né? Que, na verdade, as empresas são pessoas, né? Você viu um monte de prédio vazio. Um monte de prédio vazio. Cada um na sua casa. Isso. Tirando as atividades que são necessárias, né? De operação, mas os escritórios viraram elefantes brancos ali vazios. Exato. E as empresas não deixaram de existir. O valor não está ali, né? O valor está nas pessoas, como a Lilian falou, né? Claro. E eu acho que teve um ponto que você trouxe que eu achei super bacana, Lilian, que é assim, a verdade, né? As pessoas querem a verdade, não querem a perfeição.
as empresas foram um pouco obrigadas a ir para as redes sociais. Elas queriam? Não queriam. Não necessariamente. Queriam interagir com as pessoas? Ouvir umas verdades às vezes? Não. Vamos lá no começo, lá quando era tudo era mato, as empresas queriam ficar na delas, tendo só aquela comunicação só de ir. Deixa eu trabalhar, entregar o resultado, a receita, valor para acionista, tá tudo certo. Mas assim, o que aconteceu? O que atrapalhou foi o danadinho do consumidor. Pois que chato que ele tá na rede agora. Agora ele pode falar, agora ele tem voz. Mas eu acho que assim, o movimento... Bom, enfim, são movimentos sempre que alavancam uma evolução, né? E acho que foi super importante, porque as empresas que conseguiram entender que aquele era um espaço de diálogo, melhor se adaptaram e aproveitaram esse lugar. Porque ali eu posso ser verdadeiro. Eu posso trazer, assim, uma... Não precisa ser formal, como eu sou em outros fóruns, em outros lugares. E aqui eu posso personificar o que, de fato, eu represento para diversos públicos. Sim. Então, assim, as redes sociais, eu acho que elas são válidas para as empresas para criar conexão e diálogo. Com verdade, não com perfeição. Com verdade, com reconhecimento de erros ou acertos, enfim, como é o ser humano. Né? Criar um diálogo. Perfeito. Mara, numa empresa como a BP Bung, que tem aí uma quantidade muito grande de perfis de colaboradores, né? Por conta do seu próprio negócio, enfim. A gente tem a gente estava até conversando antes de começar aqui com a Lilian, que valor é uma questão muito própria, né? Cada um entende o que é valor para si, dentro da sua história, da sua experiência, daquilo que a gente quer para a vida, para o futuro, etc. E aí, dentro de uma empresa como a BP Bung, a gente estava falando assim, poxa, às vezes para uma pessoa, valor para me manter no ambiente de trabalho é receber todo dia. Receber no dia certo. Receber o meu salário no dia certo. Ou, como eu te contei uma história também, eu tenho um cliente que fez agora 20 anos de casa, CHS, beijo, CHS, que fez uma campanha super legal de 20 anos e tinha um concurso, as pessoas mandavam vídeos sobre esse orgulho de pertencer, como é que a CHS fazia isso em 20 anos, como é que ela fazia parte da sua história. E uma das histórias ganhadoras que eu achei maravilhosa foi de um rapaz que te falou assim, para mim a CHS impactou na minha vida porque eu não podia ter filhos com a minha esposa e graças ao meu plano de saúde que eu tenho, agora eu posso, né? Porque ele me provê esse tratamento de fertilidade. Na simplicidade, ele deu um fecho, né? Ou seja, para mim, valor. Incrível. É isso, porque a gente está falando de uma camada de brasileiros que às vezes não consegue ter esse tipo de benefício básico. Mas voltando à pergunta, numa empresa como a BP Bung, que tem do alto executivo, a pessoa que trabalha lá no campo, no dia a dia, como é que você gera valor para todo mundo? Olha, eu gosto disso, várias camadas. Né? Porque cada um, né? Assim, eu acho que tem valores que são universais, quando a gente fala integridade, respeito, segurança. Valores que a gente trabalha fortemente, né? Excelência. Então, valores comuns, né? Mas quando a gente fala em geração de valor, eu acho que está muito no que é caro, no sentido de no que importa para aquela pessoa. Exatamente, indispensável. E às vezes não é nada monetário. Ao contrário. É algo que é uma questão de você ter acesso à saúde, porque é o que você falou, né? É um país enorme, a gente sabe a dificuldade de ter acesso à saúde com qualidade, por mais esforço que tenha das políticas públicas, mas às vezes é mais complicado. Então, é uma camada da população que tem acesso à saúde, tem acesso à capacitação, a ter qualidade de vida e trabalho em segurança, de forma que eles possam desempenhar um trabalho com segurança, voltar para casa seguros. Sim. Então, assim, valor. Acaba que, assim, o valor é você entender que você ali é visto como uma pessoa, como você sendo a pessoa de valor, né? Sim, você sendo o valor da companhia, né? Sim. Então, acho que todas as empresas, quando elas olham para o grupo, né, de colaboradores, a gente pensa, parece que não é só o coletivo, né? Não é. Cada um tem uma necessidade ali, uma necessidade de fazer um programa de fertilização, né? Para poder gerar uma família, gente. É uma família para a vida inteira. Ou ver ali a oportunidade de ter o seu tempo para poder estudar, um programa interno de capacitação que faça uma vaga interna que eu consigo abrir para poder... Eu quero aquela vaga, portanto, eu vou fazer minha faculdade para poder atingir, crescer internamente. E a gente está em lugares... O Unilever também tem essa questão, mas a gente está em lugares que muitas vezes a empresa acaba ocupando um espaço de
uma janela de oportunidades, Sim. né? Em que a pessoa começa ali trabalhando numa função e ali ela vê que ela pode ir para outra, se ela estudar ela vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, porque ela não vai embora dali. A empresa não vai embora dali e essa pessoa também não quer ir embora dali. Ela quer ficar ali, ela quer se desenvolver ali. Tá, alguém pode querer ir para outro país ou querer ir para outro estado e também é possível. Mas é uma janela de oportunidade. Acho que todas as empresas, aquelas que conseguem gerar esse tipo de valor, não só o monetário, porque o salário, a remuneração é importante, claro, todo mundo tem boleto para pagar, mas acho que assim, trazer essa oportunidade de você ter uma vida melhor. Claro. Né? Uma vida mais rica no sentido de saúde, de qualidade de vida, enfim, de poder se desenvolver como ser humano. Então, se a gente está sendo valorizado por isso, é porque o trabalho está indo para o lugar certo. Claro, com certeza. E dentro desse processo, a gente tem, obviamente, as pesquisas, os diagnósticos, que acabam nos dando direções, caminhos, para bem e para mal, porque a verdade é que também receber um diagnóstico onde você precisa melhorar muito... Super importante. É importante. Às vezes as empresas têm medo de pesquisa. Vejo como positivo. Tem medo, porque eu sei que não está legal, então eu só quero fazer pesquisa na hora que tiver ótimo, porque parece que tem um índice aí de vaidade que as empresas precisam ser elogiadas. E o diagnóstico é o contrário, ele serve para que a gente consiga identificar, obviamente, aquilo que a gente precisa reforçar, mas, obviamente, aquilo que a gente precisa melhorar, escalar, entender o que as pessoas querem. Afinal, é uma relação. Não, fala para essas empresas falarem com a gente, né? Que a gente faz bastante pesquisa. Eu queria justamente perguntar esse papel. A gente está nesse processo com um monte dos nossos clientes, assim, desse diagnóstico, e até para fazer esse processo de educação para quem está nos escutando, dizer, faça pesquisas, faça diagnósticos dentro da sua empresa, porque por mais que você tenha uma percepção empírica das coisas, é importante você ter ali o número, algo do dado, para que dali, naquela análise, você consiga partir, pelo menos para indicar mapa, né? Um mapa. Desenhar, ter indicadores, algo para o qual você possa crescer, né, Denise? Fala um pouquinho para a gente do nosso processo de pesquisa e diagnóstico de marca empregadora, por favor. Tá. Então, a gente tem que traduzir tudo isso, né? Todo esse desejo, né, de gerar valor em algo que as pessoas possam se identificar. E aí a gente vai buscar o quê? Vai buscar referências científicas para a gente poder se basear, obviamente, trazendo para o universo da empresa, né? Então, nesse caso, por exemplo, nós desenvolvemos uma metodologia que foi aplicada, inclusive, na BP Bung, né? Que a gente denominou de Radar Employer Branding, pegando referência em autores internacionais que desenvolveram uma escala. O que é uma escala? É uma forma de você avaliar a percepção das pessoas sobre alguns temas. Então, são assertivas, né? São afirmativas, né? Que você coloca. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que me dá um bom salário, por exemplo. Aí ela vai dizer se ela discorda totalmente até ela concorda totalmente. Então, a gente foi buscar essa referência e construímos, então, a escala para avaliar a marca empregadora de acordo com com aquilo que eu comecei a falar sobre o que as pessoas entendem de valor, né? Valor social. O que é o valor social, né? Para esses autores, e a gente aplicou. Eu me sinto bem nessa empresa, essa empresa me traz um bom ambiente de trabalho, né? Tem o outro valor também, que é o de interesse. É uma empresa em que eu vejo que eu posso colocar os meus conhecimentos, eu posso... tem criatividade, é uma empresa inovadora. Isso são benefícios psicológicos, né? Os outros benefícios, aqueles funcionais, aí a gente traduz em valores de aplicação. Eu posso aplicar os meus conhecimentos. Essa empresa olha para o exterior, ela olha para a sociedade, né? Então, ela está aplicando aquilo que ela desenvolve em prol da sociedade. Então, são formas de avaliar como que as pessoas enxergam isso aí, né? Tem o valor econômico também. Eu tenho a possibilidade de me desenvolver, eu tenho a visão de benefícios que são compatíveis com a minha necessidade. Então, tudo isso é traduzido em formas de você mensurar, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que mensurar também como que as pessoas
se enxergam na trajetória delas, né, dentro da empresa. Então, desde da atratividade, do acolhimento, como que ela é recebida, né, como que ela percebe que os valores da empresa têm a ver com os seus próprios valores. Aí entra a questão do vínculo, do comprometimento, que eu estudei bastante no meu doutorado. E tem as questões também para avaliar até que ponto essa pessoa fala sobre a empresa, se ela é uma fala promotora ou uma fala detratora. Então, com isso, a gente consegue ter um olhar estatístico para algo que, a princípio, você não consegue mensurar. Né? Você tangibiliza. Tangibiliza por meio de uma pesquisa. E aí a gente gera ali o cruzamento, né, entre aquilo que a empresa coloca como valores e aquilo que as pessoas percebem. E aí a empresa vai ver aonde que eu estou, né, nessa escala, nesse quadrante aqui, né? Aí ela consegue, com isso, perceber, olha, eu estou muito bem, por exemplo, fui muito bem avaliada sobre o valor social. As pessoas se sentem bem. Por outro lado, está faltando aqui um pouco de mostrar que é uma empresa inovadora. Ou será que a empresa é inovadora? Entendeu? E aí a empresa começa a olhar, né, para o que ela precisa ter ou aquilo que ela tem e as pessoas não sabem que tem. Não percebem. Como é que foi, da teoria para a prática, como é que foi, então, chegar a esse diagnóstico para vocês e qual que é o valor que gerou, né, que agregou para vocês fazer essa pesquisa? Em que ponto que vocês estão aí nessa identificação toda dessa análise para que vocês possam seguir os próximos passos, Mara? O ponto é que está sendo. Tá tendo. Vocês estão em fase de transformação. Eu acho que o que a gente falou aqui antes, assim, foi você não consegue entender tudo se você não aplica uma pesquisa, um método para você entender o que as pessoas acham. É simples, né? O que acham da empresa. Né? Então, acho que a pesquisa foi super bem aplicada nesse sentido, porque nos deu uma visão de onde nós estamos, exatamente como a Denise falou, onde nós estamos, onde nós sabemos que estamos, mas as pessoas não percebem, e onde eles gostariam que nós estivéssemos. Então, assim, tem várias etapas ali. A gente tá bem, tá, gente? Vou deixar todo mundo calmo. A gente não tá assim mal, não é nada disso. A gente acho bem colocada numa matriz de maturidade de marca empregadora. Obrigada, Denise. Obrigada. Pra não deixar ninguém nervoso. Preocupado. O diretor tava roendo unha lá do outro lado. Não, eu acho que assim... Mas o que é bacana? Ali não tem... diferente de uma leitura assim, simplista, que você fala assim, tá péssimo, tá bom. Você consegue entender exatamente onde você tem uns pontos fortes para trabalhar e que você pensa que está trabalhando, mas não está, na verdade. E onde você precisa realmente melhorar, né? E eu acho que a transformação, como a Denise colocou, ela está... A pesquisa nos ajudou a criar esse mapa de transformação. Exato. Né? Então, com isso, conseguimos trazer ações práticas, né? Iniciativas práticas de como a gente pode fazer isso ser percebido. Né? E não é inventar nada. Quer dizer, caramba, já está aqui dentro. Pra gente é tão óbvio isso, mas não estão percebendo. Então... nunca pensamos que queriam isso e a gente tem, então vamos colocar. Eu acho que o que trouxe para a gente como aprendizado, está trazendo, na verdade, né? É um trabalho conjunto, não é só da área de comunicação, né? É bacana porque a gente consegue compartilhar com diversas outras áreas, especialmente recursos humanos, né? Mas também envolve todas as áreas da organização e principalmente liderança. Então, a transformação, ela não é só um plano ali que você vai colocar uns PowerPoint bonito lá e vender, vou fazer isso, dia tal, começa nesse mês, termina... Não, é mudança de mentalidade, muitas vezes. E você tem que... Aí começa o trabalho de engajar a liderança para isso acontecer. Exato. Né? E eu diria que a gente está nesse caminho, nesse indo. E eu tenho certeza que vai ser um salto, é uma evolução para a gente consolidar o que de fato a gente prometeu que entregar, né? Sim. Que todo mundo tá envolvido em entregar. Acho que isso que é importante. É bom ter um ponto de partida, né? Sim. Você nunca sabe para onde você quer ir se você não souber de onde você sai, né? Não sabe, não exatamente. E os indicadores servem para isso, né? Sim. Quando você tem um indicador em que você vai se localizar ali sobre aquele ponto entre
menos 1 e mais 1, olhando, né? Sim. Bem pelos números. E aí você tem um indicador, olha, eu estou em 0,65. Mostra que você está no caminho. Exato. Aí você vai avaliar 1 ano, 2 anos depois, digamos. Opa, cresci. Então, porque... Né, Legal, evoluiu. Ou reduziu. Opa, então alguma coisa precisa, né, rever. Uma Então, coisa para completar que eu esqueci de falar e que eu acho que é importante, é uma empresa jovem, apesar de ter um nome assim super de acionistas centenários, Sim. empresas BP e Bung são os acionistas, são empresas assim que estão há bastante tempo no mercado. A BP Bung mesmo, vai fazer 5 anos, ela fez 4 safras, né, a BP Bung Bioenergia. Mas eu diria que uma pesquisa para qualquer momento. É para o começo, para o meio, para transformação, para mudança. Sim. Eu acho que é para qualquer momento. Mas para a gente foi muito apropriado, porque nós viemos de uma integração, né? Em final de 2019. E fazendo as coisas acontecer no meio da pandemia, né? Todo mundo. Aquela loucura. Transformação na pandemia. Na pandemia. 2019 foi a Joy Venture e a pandemia foi em março, né? 2020. Ficamos 2 anos em pandemia com uma empresa operacional. Sim. Né? Super operações no campo e cuidando para que as pessoas, enfim, ficassem bem até as vacinas chegarem, aquela loucura toda. Entregando etanol para combustível para os carros rodarem, açúcar para o mundo funcionar, energia. Então, todo mundo teve esse desafio. Eu acho que foi um enorme aprendizado, mas graças a Deus ficou para trás. Amém. Né? Amém. Mas eu acho que é isso, é para qualquer momento. É que realmente depois que esse vendaval, toda essa loucura, a gente parou para pensar, olha, agora acho que está na hora de ver o que a gente pode fazer diferente, né? Sim. Porque é uma empresa que ela cresceu muito rápido, num momento que acho que nem a gente esperava que ia ter que crescer tão rápido assim, por causa da transformação da pandemia. E aí é bom de vez em quando você olhar ali, ver o mapa e falar, e agora? O que dá para fazer, né? Um pouco quando baixou a tempestade, né? Dá para fazer. Nunca baixa, mas assim... Pô, mas como aquela, era a tempestade do século, né? Não, aquela foi. E ele foi o alinhamento dos planetas. Dos planetas, Não pro lado bom, mas eu acho que muito aprendizado, né? Com certeza. E melhor do que isso é você ter... Aí depois você ter... Sem ninguém ter o mapa, né? Essa que é a verdade. Sem ninguém ter a receita, né? Depois disso, quando você para, você fala, não, agora dá pra gente mexer nisso aqui. Você olhar, ter um mapa, ter um direcionamento é bem bacana. Lilian, eu tenho uma concepção, e aí você me corrige se eu estiver errada, que a gente tem um desafio geracional quando a gente fala de valor, né? Que eu acho que, assim, a gente tem empresas aí, você está na Unilever, a gente está falando de uma BP e uma Bung que vieram, né? Que se juntaram, mas... e a gente tem gerações ali que encaram o valor de maneira muito diferente quando se trata de empresa para se trabalhar. Né? A gente estava falando de pessoas que talvez vieram de uma geração para quem valor é o salário em dia, é a estabilidade, é ter um plano de saúde, a minha mãe faz concurso público, minha filha, essa coisa, né? E tem convivendo, inclusive, com outra geração, uma geração Z, uma geração que já, millennial que já veio nessa mudança, mas aí a gente tem uma geração Z da rapidez, da agilidade. Eu entrei estagiária, amanhã eu já quero ser gerente e assim por diante. Se essa empresa não consegue me dar essa agilidade, e nenhuma empresa tem essa agilidade, vamos começar a falar a verdade, nem as próprias startups, porque se você for pensar que as próprias startups contratam consultores de uma geração porque não conseguem muito entender a velocidade dessa geração que trabalha ali. E a gente tem dentro das empresas, especialmente essas que estão há muito tempo em processo de transformação e querendo se inovar, um pepino para resolver em geração de valor, se ela quiser, inclusive, reter talentos. Como é que vocês resolvem isso ou não resolvem, não sei, na Unilever? E aí, qual um pouquinho da sua experiência em relação a isso? Vou falar sobre isso, mas eu queria fazer uma provocação aqui, jogar uma polêmica na mesa. Polêmica. Adoramos. Vambora. Estamos aqui para isso. A polêmica é isso que vocês acabaram de falar sobre a pesquisa feita para a BP Bung, é música para os meus ouvidos. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a trabalhar com marca empregadora, 12 anos atrás,
Eu lembro que eu levava propostas de pesquisa para os clientes e todo mundo morria de medo. O medo dos dados. Ninguém queria olhar para a proposta de valor real, aquilo que de fato os colaboradores falavam sobre a experiência vivida. Não quero mexer nisso. EVP, não quero mexer nisso, não. Hoje eu vejo essa abertura e vejo essa maturidade, né, de uma empresa como vocês, falando sobre o mapa da mina que a pesquisa dá. Não é que não tenha problemas, não é que sejam só flores, mas é um mapa muito consistente. Então, primeiro eu queria dizer isso. Quem sabe, se o olhar sobre as pesquisas tivesse sido outro lá atrás, a gente não tivesse criado tantas distorções para essas novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho. E de que distorção eu estou falando? Eu estou falando que as empresas, naquela época, fazem isso ainda hoje, muito menos. Mas naquela época, se vendia uma Disneylândia numa experiência de trabalho. Exato. Sim ou não? Sim. Vem aqui, Perfeito. você vai jogar ping-pong, você vai fazer massagem, vai tomar cerveja. E é isso que vai acontecer no seu experiência de trabalho. Tá como tudo se bem com a isso cerveja. fosse fazer com que a marca fosse uma marca excelente para trabalhar. Exato. Né? A gente vendeu isso, sim ou não? As Para empresas as gerações, exatamente. Houve uma venda sobre isso. A gente vendeu isso. Então, não se olhava para os dados para entender o que os colaboradores pensavam daquela experiência e o que tinha de bom para poder se marketear, vamos dizer assim, né, para se propagar, e o que tinha de não tão bom assim para se corrigir. Não se olhava para esses dados. Então, as novas gerações são dinâmicas, querem promoções rápidas, elas querem agilidade, querem isso, querem aquilo. Tá bom, então vamos vender isso. E a Mas pergunta vocês são isso, a empresa é isso? Exato. Será que a empresa realmente quer ser? Você estava falando de inovação ainda agora. Será que toda empresa hoje em dia precisa ter inovação dentro do seu dia a dia de trabalho? Às vezes, você precisa rever o que o mercado está te exigindo, inclusive, como discurso. Exato. Então, acho que não se olharam, né? A gente não olhava para os dados naquela época, enquanto empresa, eu digo, né? As empresas não olhavam, mas sabiam que precisavam atrair aquelas pessoas. E os jovens queriam o quê? Queriam festa, diversão e arte. Então, vamos lá, vamos prometer isso. Mas tem a ver com a minha cultura? Quem sabe? Não tem. Mas eu vou vender. Então, esses jovens chegaram no mercado de trabalho me falando assim, mas espera, é isso que é trabalhar? Eu tenho que fazer planilha chata? Não é festa todo dia? Não é a cerveja no fim do dia? Se eu tomar a cerveja no final do dia, meu chefe vai olhar, não estou entendendo, tem uma dissonância aqui. Me contaram outra coisa. Então, acho que a gente gerou um ruído, um pepino para a gente mesmo. De novo, porque as empresas não quiseram olhar para os fatos e dados daquela época. Não quiseram olhar e não interpretaram esses dados, né? Porque é outra coisa que também que a gente precisa olhar. Os dados sozinhos não fazem nada. Não fazem nada, né? Então, existe esse trabalho de entender, interpretar, olhar o que isso representa para nós, né? Para as empresas, o que outras empresas estão também olhando. Então, é esse trabalho de minerar os dados e botar em prática planos de ações que acabem né, criando algo que vai gerar. O dado precisa sair do papel. Virar alguma coisa. Virar alguma coisa. Mas eu adorei a provocação que a Lilian fez, porque assim, se tivesse talvez perguntado aos jovens a expectativa e colocar ali expectativa e realidade, alinhamento, vai ver essa coisa da festa, da diversão, nem aparecesse do jeito que a gente vai ver nem eles queriam daquele jeito. Porque tanto é assim, não é mais assim, né? Hoje em dia já viu que é um pouquinho diferente, né? Mas eu gostei disso, porque se tivesse essa abertura lá no passado, talvez, né? A gente nunca sabe, mas para poder olhar dados, perguntar e mergulhar mesmo, né? Assim, sem medo de ver algo que não gostasse, né? Mas uma vez instituído o pepino, o que a gente faz agora com ele? Agora a gente tem que reeducar a nós mesmos, porque a gente olha também com um certo preconceito, né? A nós mesmos, para abrir para o diálogo, para abrir para aquilo que não está bom e reeducá-los também. Todos os dias eu tenho conversas, não conversas difíceis, mas conversas edificantes, vamos dizer assim, com a minha equipe, ou eu vejo conversas acontecendo na Unilever nesse sentido, do que é a realidade do trabalho, do que não é, do que dá para ser feito, do que não dá. Eu acho que esse novo modelo
né? Não o modelo hierárquico pesadíssimo, comando e controle já morreu, ponto, acabou, não adianta. Então, para quem está acostumado, eu acho que esse é o único caminho, precisa haver essa abertura e essa reeducação para se trabalhar também. E nas novas gerações, é explicar que não é só festa, diversão e arte. A gente precisa trabalhar também. Vai ter tarefa difícil, vai ter tarefa chata. Vai ter cobrança de meta. Vai ter cobrança de meta. E tá tudo bem. Então, acho que a gente precisa de uma abertura para a gente se trabalhar enquanto profissional. Abertura para não descartar o que o outro traz. Porque nessa provocação que a galera mais jovem traz, a gente faz coisa diferente também. Também, traz coisa nova. Traz coisa Contribui nova. com criatividade, com pensar diferente, porque aí a gente chega no ponto da diversidade nos ambientes. Pronto. Porque a diversidade nos ambientes de trabalho, elas enriquecem as empresas que não são prédios, são pessoas, né? Enriquecem aquele ambiente, enriquece aquele grupo. Então, e a gente está falando de todo tipo de diversidade, seja geracional, idade, seja região, seja cultural, seja... Bom, todo tipo de diversidade. Etnia, gênero e assim por diante. Tudo. Porque, assim, não tem... E eu acho que é um caminho sem volta. Você falou isso no início. Essa questão de você ter a prática, ter o discurso e a prática é sem volta, a transparência é sem volta. Diversidade é sem volta, minha gente. Igualmente. Na verdade, sempre existiu. É isso. Só que talvez foi abafado, tinha tampa, então algumas camadas acabavam dominando, grupos dominavam o discurso e tinha acesso a voz. Todo mundo tem voz. Hoje, as empresas que não enxergarem que todo mundo tem voz, todo mundo tem voz e todo mundo pode contribuir, elas vão perder, não vou falar que elas vão perder pessoas, mas vão perder a oportunidade de ter a riqueza cultural dentro das companhias e projetar isso nos seus produtos, inovação quando precisar, em resultado. Eu acho assim, caminho sem volta também. Total. Assim como palavrinhas da moda, mas é isso, diversidade, ESG, né? Diálogos que tem que acontecer. Eu sei que às vezes, pelo nível de maturidade das empresas, é mais difícil, porque às vezes assim, não, mas o que isso tem a ver com o lucro, com a receita, com... Tudo, minha gente. Tem tudo. Tudo a ver. Porque se você não tiver esse olhar primeiro e conectar tudo isso ao teu negócio, daqui a uns anos talvez vocês não existam mais. Claro. Simples assim. Porque esse é o caminhar e a evolução da humanidade. Exato. E você falou bem. Nós somos um extrato da sociedade dentro das nossas empresas. Ali tem um extrato da sociedade. É isso. Se a empresa não conseguir acompanhar o movimento da sociedade, ela está fazendo o quê? Qual o sentido dela existir? Qual o propósito dela? Então... E o quanto ela vai sobreviver também. Sim. Não sobrevive. E numa empresa como a BP Bung, por exemplo, de bioenergia, mas que tem um foco muito grande no trabalho do campo em si, é difícil, né? Porque você tem barreiras ali tradicionais que você precisa quebrar às vezes, né? Para conseguir implementar o discurso da diversidade, para conseguir uma abertura ali para o diálogo, inclusive, em relação a isso. Olha, eu vou falar que nem tudo são... Tem mais mito, eu acho. Acho que já foi. Talvez já tenha sido. Eu acho que é mais o que os outros percebem do que... eu vou falar pela BP Bung, mas do que o setor é de fato. É assim, é um setor que é mais tradicional, ele foi mais conservador. Mas, gente, o agro brasileiro, ele é assim, super moderno. Ele está na crista, assim, usando tecnologia de ponta. Diversidade não é diferente. Então, hoje, por exemplo, busca-se no mercado inserir mulheres, diversos gêneros, pessoas, porque, de novo, né, é um extrato do país. A gente está em diversas regiões. Para a BP Bung Bioenergia, acho que foi assim, qual que foi, assim, onde foi o ponto de falar, não, tá na hora da gente falar muito sobre isso, uma virada de chave. Primeiro que, assim, tinha um movimento natural, tem um movimento natural, então, assim, mulheres na liderança, esse tipo de coisa. Mas você tem que fazer também aquele movimento... como é que fala? Você tem que dar um sinal. Você também tem que dizer que aquilo tem que acontecer. Claro. Porque se você não põe um compromisso, também fica orgânico. Exato. E a gente precisa acelerar algumas mudanças. Essa é que é a verdade. Então, por exemplo, na BP Bung, foi criado dentro da empresa... O RH puxou esse movimento, mas envolveu todas as áreas. Um movimento chamado Bem Plural.
a partir de uma pesquisa. Adoramos adoramos pesquisas. Um movimento chamado Bem Plural, né? É um programa bem estruturado em que a gente trabalha grupos afirmativos. Então, tem o diálogo sobre tudo que está relacionado à diversidade, a pensar diferente, enfim, lentes diferentes, né? E a partir daí a gente está buscando entender onde se aplica. Mas acho que a vertente mais rápida que virou a chave foi a participação de mulheres. Justamente por causa dessa percepção de que o agro é mais masculino. Eu não vou dizer que não é. Ele, assim, também, sim. É que eu não posso só olhar as experiências, né? Experiências pessoais. Sim, claro. Mas é porque eu sempre trabalhei no agro, sempre tive espaço, sempre tive oportunidade, enfim, mas é uma história, a gente não pode fingir que tudo é assim, não é. Né? E as pessoas percebem, viu? Porque, por exemplo, eu vou para uma experiência pessoal, porque eu tinha uma tia que ela no interior de São Paulo e ela arrendava as terras para fazer colheita de cana, tal, para bioenergia, e ela falou assim: Elane, você acredita que hoje em dia todas as colheitadeiras que estão aqui são todas operadas por mulheres? E eu falei: olha, sério, tia? Ela falou assim: e você precisa ver, elas são assim todas as arrumadinhas, assim, a colheitadeira tem ar-condicionado, porque ela é um calor dos infernos, tem ar-condicionado e tal, e elas vão todas arrumadinhas lá, já passa o batom delas para subir na colheitadeira, trabalhar. E eu conversei, ela falou que ela conversando com o chefe lá, ele falou assim, não, que eles preferem, inclusive, hoje em dia, contratar mulheres para essas funções mais operacionais pelo cuidado, Não, homens não fiquem chateados. Não fiquem chateadinhos. São boas pilotos. Então, por isso... Somos ótimos motoristas. Contrariando aí alguns ditos populares. Não, menos eu. Não me põe nesse rolo, porque eu sou péssima para dirigir qualquer coisa, inclusive bicicleta. Não, mas eu acho que é esse ponto mesmo. Acho que assim, aí quando você fala da experiência da BP Bunge, a gente começou por essa vertente, então a gente se comprometeu no Pacto Global da ONU, fizemos adesão e aderimos ao movimento Elas Lideram, para aumentar o número de lideranças femininas, atingir 30% de liderança feminina até 2025. Hoje a gente está em 21%, né? Mas trabalhar muito para trazer em todos os níveis da companhia a participação de mulheres. Então, criamos um programa chamado Capacita Mais Mulher, para nas cidades a gente buscar mulheres que nunca trabalharam com isso, formá-las na operação de colhedoras ou motoristas de caminhão, né, caminhão pesado, né, para transporte de cana, e a partir daí entender se elas teriam interesse em trabalhar e sim, absorver no nosso grupo de trabalho. Sim. E assim, gente... Para gerar diversidade. Gerar diversidade. Sim. Então, a gente vai fazer as palestras, todo o RH vai lá fazer as palestras e conversar com as mulheres nas igrejas. É um barato, porque a mulherada fala assim, eu nem sabia que eu podia trabalhar. Que eu podia, E melhor, os maridos levam as mulheres para as palestras, para elas participarem. Ou seja, por isso que eu falo assim, tem uma mudança, mudança acontecendo. Tem uma mudança acontecendo. Eu não vou dizer que é simples, mas ela tem que ser estrutural, obviamente. Mas o espaço está aí. Se a gente, como empresa, não ajudar a fazer essa mudança, vai ser difícil fazer. Porque a gente sabe que a participação da mulher no mercado de trabalho, às vezes ela tem que ser alavancada, ela tem que ser estimulada em alguns casos, né? E nesse caso, pela BP Bunge, a gente achou interessante trazer justamente para a questão da operação, outros níveis, obviamente, mas operação, porque tem um mito, né, de que não tem mulher trabalhando, né? Hoje em dia as máquinas, como você já falou, todas tecnológicas, ar-condicionado, parece um mini NASA, né? Cada máquina dessas. E só vai trazendo as pessoas para poder incorporarem ao trabalho para que elas possam se desenvolver. E os homens apoiam, assim. A gente tem visto esse apoio, ai deles, né? se não apoiar também. Ai, que legal. Não, gente, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. O negócio é trabalhar junto, lado a lado, porque, assim, tem espaço para todo mundo. A gente está vendo esse movimento muito bacana e acha que a gente vai
chegar nessa liderança de 30%. Maravilhoso. E vocês estão bem perto. Então, E aí chega o papel da comunicação, né? O walk the talk, mas aí vamos pro lado do talk, né? Do talk, é verdade. Então, como que a gente consegue estruturar, né, Denise, dentro de um programa de comunicação organizacional 360, mas obviamente muito focado em comunicação interna, esse discurso, né, que precisa refletir tantas realidades e múltiplas realidades para essa quantidade de perfis diferenciados do cara que está trabalhando na colheita, até o alto executivo, até o gerente, até a liderança, que tem um papel fundamental na multiplicação desse discurso. Como é que você entende aí o nosso papel como comunicador fazendo isso? A gente tem que trabalhar numa mudança cultural, né? Porque eu me lembro sempre da minha professora orientadora, Maria Aparecida Ferrari, que o Lilian conhece. Ela sempre falava, vamos olhar as mudanças como um pêndulo. O pêndulo da mudança econômica, ele é mais rápido, ele vai... Só que o pêndulo da mudança cultural, ele é mais lento. Ele não tem a mesma velocidade. Só que a gente tem que fazer com que ele estimular, vá. Né? E é aí que entra o nosso trabalho, né? Da comunicação para poder fazer essa mudança cultural. Né? E olhando exatamente para os princípios estratégicos que gerem o negócio. Não adianta também a gente puxar por agora é importante ter mulheres na organização. Será que isso faz parte da estratégia? Então, tem que estar conectado ao negócio. Conectado Se isso não for negócio, o pêndulo econômico é rápido, ele ajuda a puxar o pêndulo cultural. Então, tem que estar tudo conectado no negócio. Tem que estar conectado. Então, acho que é aí que entra o nosso trabalho, né? De olhar isso... Né? Quais são os princípios básicos estratégicos do negócio e ir trabalhando isso, né? Se está de acordo, vamos então dar visibilidade para aquilo que a gente precisa fazer de mudança cultural por meio dos processos de comunicação. Quer dizer, os processos de comunicação estão a serviço disso, não o contrário. Mas também não pode ser pastelaria, né, Lilian? Tipo, sai um de carne e um de queijo, vem uma campanha aqui, sai uma campanha lá. Não. Olha, a pastelaria tem que acabar. Tem que acabar. Só sabe quem pergunta. A gente não estava falando isso aqui um pouquinho antes de começar? Então, primeiro a gente pergunta. Depois a gente desenha comunicação, melhor estratégia, melhor caminho. Pastelaria não dá, gente. O achismo, né? Achismo não dá, o que eu vou fazer esse ano? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver o que os outros estão fazendo. Não, precisamos perguntar para o público de interesse e precisamos pesquisar. Não é, professora? Sempre, gente. Pesquisa é a base. Né? Ela não é tudo, mas ela é a base. Ela é uma ciência, a comunicação tem que se pensar, né? Então, comunicação também é ciência. Eu tenho uma hashtag. Eu vou bato essa hashtag. Comunicação também é ciência. É isso. Porque, assim, senão ela vira só um enfeite, é encantador, né? Porque todo mundo gosta. Comunicação é um negócio encantador, assim, né? Mas se ela não tem um propósito, não tem, como a Lilian falou, conhecimento do público, para que serve, ela sozinha, per se, ela não para de pé, né? Não para de pé. Assim, a estratégia não é uma estratégia de comunicação, tem que ser... Assim, eu penso, tem que ser uma estratégia de negócio. Não é uma estratégia de sustentabilidade, é uma estratégia de negócio. Exato. E aí, tudo conectado, aí faz sentido. Sim, é isso aí. E tem outra atração também, né? Outro nível. E quando a Outro level. E quando a gente fala de crise ou feedbacks negativos, a gente acabou de falar de pesquisa, que às vezes pode vir um feedback negativo nas diversas pesquisas, mas também existem várias crises de imagem causadas por inúmeras coisas externas e internas que podem ocasionar a própria liderança. A gente estava falando num outro podcast outro dia aqui sobre o quanto as lideranças são porta-vozes extremamente importantes para reverberar aí a reputação da marca, e não está de forma nenhuma dissociada, assim como eles podem ajudar e virar os grandes embaixadores da marca, eles podem ser os grandes detratores da marca de vez em quando, né, por falas aí equivocadas ou ações equivocadas. Mas e quando vem um feedback ou uma crise dessa de imagem, como é que isso a gente consegue reverter? Reputação é uma coisa traiçoeira, né? Você passa décadas para construir, mas é tão rápido para cair, para destruir. Então, qual é a visão de vocês em relação? Inclusive, a gente está falando de mídias sociais, de redes sociais, e é muito rápido isso acontecer, né?
Acho que volta no ponto que a gente estava tratando aqui antes, né, Elaine? Volta no ponto de que o mundo está muito nervoso. O Brasil está muito nervoso nesse sentido, né? O movimento das redes sociais que a gente vê, era de cancelamento, discurso de ódio, está bem complicado trafegar nesse universo. Então, outro dia eu estava fazendo um levantamento que quando eu cheguei na Unilever, por exemplo, em 2019, eu tinha entre 7 e 9 issues para serem geridos no ano. Hoje eu tenho de 7 a 9 por semana. Repito, hoje eu tenho de 7 a 9 por semana. Aí você pode pensar, nossa, mas as coisas pioraram tanto assim na Unilever? Não. Muito pelo contrário, né? As coisas continuam evoluindo. Mas o que não era uma questão em 2019 é uma questão hoje. Ou esse mundo de muitos destemperos e reações desproporcionais, isso acontece também. Então, tudo muito exposto e conclusões muito instantâneas, sem nenhuma profundidade, né? Então, qual que é o movimento? Primeira reação, né? Não quero responder, não quero lidar, vamos ficar em silêncio. Não. A depender da situação é o melhor caminho mesmo, mas não necessariamente. Acho que a gente tem que provocar, e eu tenho feito isso muito com o meu time, tenho feito isso muito com as áreas, conversado muito sobre. Vamos provocar o pensamento, né? Nessa resposta que a gente precisa dar para uma situação em redes sociais uma situação mais delicada, vamos provocar o pensamento? Será que só existe essa verdade? Será que só existe esse lado da história? Como é que a gente convida as pessoas a pensarem, né? E se aprofundarem de alguma forma. Então, acho que tem isso de provocar o pensamento, de convidar uma reflexão mais aprofundada sobre aquilo. Não é uma linha que pode determinar a reputação de 100 anos de história. Sim. Não dá pra gente ser tão raso assim. E às vezes não pode ser uma PF prejudicando um PJ, né? Isso também. Se foi um erro, assumamos. Exato. Assumamos, erramos. Estamos numa jornada, precisamos melhorar. Fizemos isso de bom, mas isso aqui realmente não está legal. Não tá legal. Obrigada. Obrigada por pontuar. Ou quantos rompantes de racismo, ou de transfobia, ou de qualquer tipo de discriminação vem ali numa campanha de marketing das marcas, por exemplo. É oportunidade de ouro. As pessoas, de novo, ficam nervosas e tudo mais. Eu entendo. Claro que dá revolta ver algumas violências ali, né? Diante de uma pessoa que a gente contratou para falar em nome da marca, um influenciador, por exemplo. Dá revolta ver que a gente evoluiu tanto e em muitos aspectos não evoluiu nada, né? Como sociedade. Mas é a oportunidade que a gente tem, de novo, de convidar as pessoas a pensarem. E é a oportunidade que a gente tem de colocar ali também a nossa posição. Não compactuamos com discriminação. Não toleramos esse tipo de violência. Racismo é crime. É a oportunidade que a gente não tinha há pouco tempo atrás. Exato. E agora a gente tem. Então, é um pouco de como eu vejo. Eu acho que você tocou num ponto, assim, chave, assim, as redes sociais, de novo, né? É um espaço onde as empresas, se lá atrás foram um pouco forçadas a entrar, se sentiram, né, impelidas, forçadas a entrar, hoje é um lugar que é uma oportunidade para ter diálogo. Se você não tem diálogo ali, na verdade, a rede social é diálogo. Só que, eu concordo, a Lilian coloca um ponto assim, o mundo é muito polarizado, as reações são muito exacerbadas e intensas. Eu acho que, na verdade, é uma expressão de como o mundo está hoje. E as pessoas também veem ali que é um espaço para se manifestar, né? As empresas, elas vão ter que fazer a gestão desse espaço de maneira assim que tenha dignidade, tenha a humildade de que está aprendendo, né? Isso. Então, assim como a gente, numa situação em que a gente pode estar exposto ou ser exposto, eu acho que também, eu não sei tudo, a gente não sabe tudo, desculpa, a gente não fez isso para ofender ninguém, a gente, assim, na verdade, achou que seria interessante, mas entendemos o ponto, o clamor aí da sociedade, está trazendo um ponto que a gente não observou, vamos corrigir, vamos fazer diferente. Mas, ao mesmo tempo, também é um local para a empresa se posicionar. Exato. Contra injustiças, contra situações que, assim, que demonstrem qualquer falta de humanidade, respeito, né? Então, do mesmo modo que as pessoas se manifestam
as empresas também têm que utilizar isso como um local para ela se posicionar, né? Contra a injustiça, com humildade, reconhecendo quando erra. É isso. É gestão de como você se posiciona. Se fosse pensar num ser humano, uma pessoa, como é que a gente ia se posicionar, né? É claro que nem todas as discussões a gente quer que fique ali nas redes sociais ali só para criar engajamento, né? Às vezes likes. Não adianta, você tá lá só pro lado bom da coisa, a gente tá exposto, né? A gente abre ali uma caixa de Pandora que no momento que você tá. É claro, e você não tem... Você não vai ficar selecionando ali, mas eu acho que de novo, com humildade, com dignidade, reconhecendo o que o outro está querendo dizer, a empresa também consegue se colocar e criar um diálogo ali, né? Então, redes sociais é algo que, assim, faz parte da imagem das empresas, faz parte da imagem das pessoas, né? Sim. Também. Os colaboradores podem ser, sim, embaixadores, eles podem ser apoiadores ou detratores, né? Dependendo da forma como eles se colocam ali. Mas mesmo se isso acontece, acho que também é um espaço, se a pessoa vai lá na rede social para se manifestar sobre algo que calou fundo, que machucou, você vai buscar também. É uma percepção que não pode ser ignorada, claro. Não pode. Só que aí a gente tem que não olhar só pro emocional, né? Que é aquilo que eu estava comentando, né? Sim. Que acaba gerando as fake news, né? Você não pode reagir no emocional. Acho que é aí que vai também a estratégia. A estratégia. Um trabalho mais racional, de você saber como lidar com aquilo, né? Estar preparado para isso. Definir posicionamento, tem toda uma equipe, um time trabalhando para aquilo, né? Então, assim, as empresas elas têm essa vantagem, né? Muita gente pensando para que aquilo seja um espaço realmente para que as pessoas possam se manifestar, para que a gente possa ter esse diálogo, mas tem que ter uma estratégia. Porque se não tiver estratégia, às vezes é até melhor não ter. É melhor não ter. Mas a gente sabe que é melhor ter com estratégia. Com certeza. Ou seja, também trabalhar os valores de uma forma contínua, né? Não somente quando tem uma crise. Isso é uma outra coisa também que a gente precisa olhar para isso, né? Você tem que criar um colchão reputacional, isso. né? Acho que esse é o principal, né? Você... E não é só falar palavras bonitas ao vento, né? Mas você tem que demonstrar ali o quanto você, de fato, quer fazer parte dessa sociedade. Você pode contribuir, você pode trazer soluções. E, enfim, no momento que acontece uma situação que a empresa ela não tem um problema, né? Não é ser. Toda empresa pode passar por uma situação, né, delicada. Reconhecer, levar ali também o que pode ser feito, né? O que está sendo feito, quais são as medidas que ela está tomando para corrigir aquela situação. E se você não tem essa estratégia, por favor, chama a gente lá na Trama, a gente faz para você. Olha ali. Olha o jabá. O momento jabá. Desculpa te interromper, Lilian. Imagina, era isso. Era falar sobre o quanto esses tempos nervosos exigem também mais aprofundamento, mais reflexão e mais estratégia, né? Com certeza. Era esse o ponto. A empresa tem que ser racional ali, porque o que você falou ali, todo mundo quer manifestar, né? Então, às vezes, vem sem profundidade, vem só no superficial, no que ouviu dizer. Isso. Bom, pessoal, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa. Passa rápido, né? Quando a gente está num papo legal. Falei, ia ser pouco. É bom quando fica pano para manga para mais, porque a gente pode voltar para conversar um pouco mais. E vai ficar depois. O convite, então, para a gente no offline também. Exato, né? Com certeza. E para a gente ir se encaminhando para o final, eu queria falar um pouquinho sobre tendências. A gente estava falando justamente, a gente está preparando todo um material de tendências para apresentar para o mercado. A Denise está muito profundamente vinculada a esse material. Mas eu queria perguntar para vocês, o que vocês entendem, falando aí de marca empregadora, se vocês pudessem apontar algumas tendências que as empresas precisam observar quando a gente está falando ali do futuro da sua marca empregadora, o que vocês apontariam ali como algumas questões-chave que precisam ser observadas? Quem quer ir primeiro? Pensando que são tantas coisas, né? Como eu gosto de uma boa polêmica, acho que a gente pode olhar
para questões de tecnologia, inovação, plataformas, de uma maneira assim mais ampla, mas a gente não pode se perder na sofisticação das plataformas, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso também. E se perder do que é o core da comunicação, que é o seu público, né? Então, muitas vezes, a gente se perde ali nas pastelarias, como a gente estava brincando, nos pedidos urgentes e tudo mais, e a gente esquece de olhar para o público em específico. A gente acha que ali no alto do nosso prédio, espelhado, com ar-condicionado, a gente está pensando a melhor estratégia do mundo para quem está no campo, para quem está na loja, para quem está na fábrica. E não. Então, eu queria começar com essa provocação, sabe? Acho que é um convite para a gente primeiro perguntar e depois desenhar a solução. Nada vai ser mais poderoso no futuro do que isso, assim como é hoje, né? Claro. Eu vou pegar o gancho, que você foi pelo caminho perfeito. Vou aproveitar, deixa aí que você deu. Eu acho que a gente ainda tem muito, né, o que caminhar em termos de tecnologia. Eu tenho certeza, inteligência artificial, na comunicação. A gente fica doido com isso, né? Tudo coisa nova, quer explorar, quer saber. Mas eu acho que tem a frase é minha, de uma amiga, da Andréia, que é a sócia da Sarau. Andréia, beijo pra você. Eu sempre lembro disso. Quando ela falava assim, a gente não pode ser só high-tech, a gente tem que ser high-touch. Porque não importa, as plataformas vão sempre evoluir, vai ter sempre tecnologia, vai ter sempre coisa nova aparecendo e tudo bem a gente usar. Mas não pode esquecer o propósito, que é conectar pessoas. No campo, assim, a gente tem pessoas nas áreas agrícolas ali, então, assim, como é que você chega nessas pessoas? Hoje todo mundo tem celular, então, será que é pelo celular? Vai ser pelo celular? Vai, não tem problema, vai ser ótimo. Mas será que as pessoas estão conversando entre elas também? Será que existe um grupo de pessoas que conversam? Então, eu sempre penso nisso, acho que você colocou muito bem e bacana, porque, assim, o high-tech ele vai estar sempre aí à disposição e a gente tem que saber usar e tirar o melhor proveito dele. Sem dúvida. Mas o high-touch, quer dizer, a conexão entre as pessoas, ela não pode deixar de existir. Não pode, porque a tendência é sempre você automatizar, você vai ajudar você fazer os contatos, não tem problema nenhum. Mas tem que ter um momento, olho no olho, tem que ter um momento das pessoas continuarem falando com as pessoas. Sim. Maravilhoso. Esse high-tech, eu diria que é a cola da cultura. Faz sentido? É a cola. Faz sentido, professora? A cola, você está colando o quê com o quê? High touch. High touch. Desculpa, falei errado. Não. Falei errado. Mas entendi. Obrigada. O high touch é a cola. High touch é a cola da cultura. É quando essa cultura é reconhecida e compartilhada, né? Para ser compartilhada, isso tem que gerar o conexão, touch, né? A conexão. São os vínculos afetivos, né? E para você, Denise, tendências? Eu acho que essas assim, claro que a inteligência artificial, essa coisa toda que a gente já sabe que existe, e a gente tem que saber lidar com elas, né? Tirar o melhor proveito, né? Disso. Mas tem uma coisa também que a gente precisa olhar, que é gerar cada vez menos ruído na comunicação, né? Porque hoje, né, são tantas informações e aí a gente tem que tentar o tal do menos é mais. Não é novidade, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente olhar com carinho, né? Saber exatamente o que falar, para quem falar, para não gerar desespero às vezes, né? A pessoa, não, é tanta coisa, não sei nem por onde começar. Então, vamos ajudar. Ansiedade, né? Aquela ansiedade de estar podendo de tudo, de ver tudo, criar ruído, distração, é um ponto legal. Porque hoje está tudo à mão, né? Tudo à mão. Fácil. E é muita informação, né? E aí, muita coisa que a gente tem só aqui um HD único aqui, né? O negócio precisa, às vezes, eliminar um para poder botar no lugar, né? E hoje a gente ouve tantas pessoas falarem que não conseguem se concentrar, né? Isso está crescendo, né? Eu vejo tanta gente falando isso. A gente não pode contribuir para isso. A gente tem que exatamente ao contrário, ajudar. Né? Ajudar.
Acho que essa é uma tendência importante. Sem dúvida. Maravilha. Pessoal, queria muito agradecer a participação de vocês. Foi muito legal. Obrigada. Vou deixar os últimos minutinhos para vocês se despedirem, falar um pouquinho sobre vocês, sobre as suas redes sociais, se quiserem divulgar, das suas próprias empresas, se acharem pertinente. Vou começar com a Denise. Meu Deus. Então, achei ótimo. Agradeço muitíssimo, né, vocês terem também aceitado esse convite para esse bate-papo. Hoje eu me encontro assim com um pé nas empresas e outro pé na academia, mas eu acho que isso acaba trazendo aí, né, um compartilhamento importante, porque a gente tem que olhar a ciência, mas também olhar o que está acontecendo, né, no mundo, né? Então, para mim, esse tipo de conversa é muito enriquecedor e espero também poder ter contribuído aí para quem está nos assistindo, né? Ou nos escutando. Ou nos ouvindo, né? Nos escutando. Poder ter esclarecido um pouco mais, porque às vezes, marca empregadora, EVP, às vezes fala tanto, que eu acho que a gente conseguiu, de uma certa forma, sintetizar aí, né, esses conceitos. Então, muito obrigada, Elaine, pela condução. Obrigada. Mara, Lilian, obrigada. Mara. Bom, eu quero agradecer o convite. Estar com mulheres brilhantes, cabeças pensantes, foi uma tarde maravilhosa. Eu adorei. Eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes. Opa, parabéns pela iniciativa, Elaine Trama. Denise, a gente já está ali trabalhando juntas. Verdade. Lilia, seja bem-vinda. Fica o convite já para conhecer a BP Bung, Energia. Mas eu acho que, assim, de tudo, a gente sempre leva, né, as coisas, assim, para pensar sobre isso. E do que eu mais levo aqui dessa conversa com vocês é comunicação. Tem que tomar cuidado pra gente... Você falou isso no final agora. Pra gente não se perder nos processos. Porque comunicação tem método, comunicação tem pesquisa. Tá tudo à disposição. Na verdade, é uma ciência, assim, que maravilhosa, encantadora. Tem tudo, né? Mas a gente também, como profissionais dessa área, quando a gente pensa em marca empregadora, não se perder somente nos processos. Lembrar que isso tudo tem um propósito, que é servir pessoas, que é formar uma cultura, que é unir, conectar pessoas. Aí vale tudo, aí tudo bem. Vale tudo conforme o budget, conforme o orçamento. Né? Conforme a disposição também. Energia, né? E o foco. Brincadeiras à parte, acho que assim, lembrar que esse é um trabalho que é para conectar pessoas, né? Seja as que estão interessadas na sua empresa, em trabalhar, seja as que já estão lá dentro e querem permanecer. Então, acho que assim, é pensar na conexão das pessoas e não se perder tanto nos processos, né? Mas eu adorei a conversa, adorei o convite e desejo muito sucesso aqui, que outros profissionais venham aqui falar sobre isso, para eu aprender mais. Maravilha, obrigada, Mara. Lilia? Obrigada, foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível. A gente conseguiu em pouco tempo aprofundar coisas muito importantes nesse momento de liquidez da sociedade, né? Vamos dizer assim. Sou muito feliz. Chamem para os próximos, que estarei aqui à disposição de vocês. Maravilha. E é isso. Obrigada, pessoal, mais uma vez. Obrigada a você também que ficou assistindo a gente, que acompanhou a gente nessa horinha aqui de papo. Para mim foi maravilhoso estar com vocês, mulheres brilhantes, inteligentes, que conseguem aí dar uma perspectiva sobre não só suas empresas, vai muito além das corporações, vai do nosso dia a dia, da nossa experiência, daquilo que a gente carrega com a gente, porque a gente tem um mosquitinho que picou a gente lá atrás, que é o mosquitinho da comunicação, e a gente está sempre sendo desafiado o tempo inteiro para dar soluções comunicacionais, e às vezes a gente precisa de uma materialidade em torno disso. E é muito bacana quando a gente consegue ver tantas experiências e a generosidade de vocês em compartilhar isso com a gente hoje. E parabéns para você também pela condução. Obrigada. Muito incrível. Obrigada. Leva jeito. Leva jeito essa mocinha. Obrigada, então, você que ficou assistindo a gente. Maratona aí os nossos vídeos, tem um montão para que você possa assistir. Você que está vendo, você que está só escutando a gente está no YouTube, se inscreva aí no nosso canal, acompanha a gente nas plataformas também, a gente está no Deezer, a gente está no Spotify, e a gente está esperando você para um próximo Diálogos. Vem dialogar com a gente aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau.